Queridos, graça e paz. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Sol Nascente. Nessa feita, lhes convidamos para uma poderosa ministração da Palavra de Deus. A palavra será ministrada pelo pastor César Nunes. Sejam todos edificados pela poderosa Palavra de Deus. Fique na paz. A paz do Senhor, queridos irmãos. Quero nesta oportunidade trazer mais um dos milagres de Jesus dessa série muito especial que nós estamos fazendo. Desta feita, eu quero que os irmãos que puderem acompanhar ou ouça com atenção o livro de Lucas, capítulo 7 e verso 11. Lucas 7, verso 11, que diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-o, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Verso 15: E entregou a sua mãe. Amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido e que nos fala profundamente de um sofrimento de uma mulher, de uma viúva. Mas eu quero trazer para os irmãos aquilo que o Senhor assentou no meu coração, porque quando olhamos este texto, nós todas as vezes que vamos ler algo ou uma narrativa sobre alguma pessoa que não a conhecemos, nós vamos nos basear em cima daquilo que o escritor nos traz. E quando eu olho para o que Lucas escreveu para nos fazer ciência desta mulher, perceba que ele não vai nos dizer o nome da mulher, ele não vai dizer a genealogia da mulher, da onde que era a mulher. Ele vai nos informar, ele vai nos dar também outra característica desta mulher, que ela era viúva. Então perceba que Lucas, ele vai nos omitir algumas informações, mas vai nos trazer à luz outras informações. Ele não diz, por exemplo, o nome dela, mas diz de onde ela é e diz o estado que ela estava vivendo, que era uma viúva. Agora, nós vamos encontrar na Bíblia outros personagens bíblicos, e nós poderíamos citar pelo menos um ou dois aqui, para que os irmãos acompanhassem o meu raciocínio. Por exemplo, quando a Bíblia vai narrar a história de Jairo, a Bíblia vai dizer que Jairo, ele era o chefe, o principal da sinagoga. Então ela dá o nome e também dá uma função, uma nomenclatura para este homem, nos informando que Jairo não era qualquer pessoa, que Jairo era uma pessoa importante e que Jairo era o responsável, o chefe da sinagoga. Podemos também lembrar de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia vai dizer que este homem também era chefe daqueles que cobravam os impostos, dos cobradores de imposto. Então a Bíblia vai nos dar o nome e vai dar também uma nomenclatura do cargo que ele exercia. É comum no ser humano se preocupar com o cargo com que uma pessoa ou com aquilo que aquela pessoa representa. O que me chama a atenção neste texto é que Lucas vai nos fazer conhecer esta mulher, e nós não conhecemos a biografia desta mulher. Nós só conhecemos esta mulher através de dois fatos que Lucas vai relatar. Vai nos relatar primeiro, ela era uma mulher viúva, e isto Lucas vai nos dizer, e vai nos dizer que esta mulher era de uma cidade chamada Naim. Logo nós vamos entender que era importante esta informação
que Lucas queria nos passar. Agora, por que é que Lucas queria que nós soubéssemos sobre este fato, esta mulher, e ele deu isto? Perceba, viúva não é um estado que alguém se vanglorie, ou que você de fato queira ser conhecido, ou queira ser visto pela sociedade. Não é algo que você diz assim, eu quero ter essa nomenclatura, ou quero ter este título de viúva. Não. A cidade onde esta mulher estava também, Naim, não era nenhum polo turístico, não era um polo da medicina, não era um polo financeiro, não era uma cidade de expressão alguma. Naim era uma pequena cidade com uma porta, e ela não tinha acesso a nenhuma outra localidade. Você tinha que entrar em Naim e sair pela mesma porta. A cidade não tinha nenhuma expressão. Logo eu entendo então que esta mulher que Lucas vai nos narrar, ela está num momento de dificuldade, porque a nomenclatura ou o título que Lucas vai dar para ela, para que nós possamos conhecer, é dizer, ela era viúva e morava numa cidade que não tinha nenhuma expressão. Talvez você esteja vivendo a mesma situação desta mulher. Por quê? Porque esta mulher, na verdade, as pessoas conheciam, e Lucas está fazendo nós nos conhecer ela através deste título. Talvez o que você passa hoje, aquilo que você vive hoje, faz com que você de fato seja reconhecido não pelo nome que você tem, não pelo pai que você tem, pela mãe que você tem, mas sim pelo momento em que você está vivendo. Talvez as pessoas olham para você e a tua história de vida, aquilo que você vem vivendo dos últimos dias, das últimas semanas, nos últimos meses, já está falando mais alto daquilo que você de fato é. Esta mulher, devido ao que ela estava vivendo, Lucas diz, a história dela é muito mais narrada pelo momento em que ela vive do que pelo nome que ela tem, ou da onde ela, na verdade, surgiu. Deixa eu te dizer, Jesus no texto não vai se preocupar com o estado ou a nomenclatura que esta mulher ganhou por Lucas. Jesus estava preocupado era com a vida dela, com a situação dela e aonde ela estava. Deixa eu te dizer, talvez as pessoas estejam olhando para você e já estejam com um ar de dizendo, coitado, pobre, olhe como sofre, olhe como ela sofre, olha como tanto tempo já vive no meio desta luta, dessa dificuldade, deste problema. Deixa eu te dizer, na minha vida e na tua vida existe um dia em que é o dia em que Jesus vai entrar na nossa história, e nesta mulher Jesus teve o dia em que ele teve um encontro com ela. Agora perceba, este encontro, a Bíblia vai dizer, se deu à porta da cidade, porque esta mulher estava saindo já para levar o seu único filho para ser sepultado. A Bíblia vai dizer então que havia uma multidão saindo com ela e havia uma multidão vindo com Jesus. Na verdade eram duas multidões, uma multidão que tinha Jesus de Nazaré como a figura principal, como alguém que representava aquela multidão. E tinha uma outra multidão, que era a multidão em que a mulher estava, que tinha como representante a mulher. Todos que olhavam para ela diziam, pobre da mulher, há não muito tempo atrás fizemos o mesmo caminho para sepultar o seu marido, e agora estamos no caminho para sepultar o seu único filho. E Jesus vindo com a outra multidão que tinha um pensamento diferente, porque no meio desta multidão havia pessoas que tinham recebido cura de Jesus e que estavam na multidão. Havia pessoas que estavam dizendo, eu preciso estar aqui, porque estar com Jesus é viver milagre todo dia. Deixa eu trazer uma novidade para você. Sabe o que Jesus está me dizendo? É que ele vai trocar muita gente de multidão, a multidão do desespero, a multidão da agonia que você está vivendo. Na verdade, quando você tiver um encontro com Jesus, ele vai dizer, chega de viver no meio desta multidão, eu quero que você viva no meio de uma multidão, aonde tem uma esperança
expectativa. Talvez você não esteja vivendo um milagre, mas quem está com Jesus todo dia tem a expectativa. Talvez seja hoje que eu vou viver o meu milagre. Talvez seja hoje que eu vou receber uma palavra de Jesus que vai mudar a minha história. Jesus vai mudar você de multidão e você vai receber o teu milagre em nome de Jesus. Queridos, perceba outro fato que Lucas vai nos trazer, que é de importância neste texto. Lucas poderia ter dito tão simplesmente de um filho desta mulher, mas Lucas vai nos trazer uma verdade que é muito importante. Ele diz que este filho era um filho único, e esta palavra único, ela tem um significado de muita importância. Esta mulher não tinha outro filho. Aquilo que é único na minha e na tua vida é algo que, na verdade, quando Deus entra para mudar a história, ela não muda só a minha vida, mas ela muda a minha trajetória. O que Jesus iria fazer na vida desta mulher não era simplesmente uma mudança na sua vida corriqueira, mas Jesus iria encontrar ela na porta da cidade e iria mudar toda a sua trajetória de vida, porque na verdade ele estava entrando naquilo não que era corriqueiro do seu dia a dia, mas que era único. O único é aquilo que você dorme e você não esquece, você vive e você não esquece, você acorda outros dias posteriormente e aquilo continua na sua mente, te machucando, te doendo. Por quê? Porque é único na sua vida. Mas deixa eu te dizer, Jesus vai entrar naquilo que é único na tua história, porque além de mudar aquilo que está doendo na sua vida, Ele quer corrigir a trajetória da tua história, para que o nome dEle seja glorificado. Agora perceba o que Lucas vai dizer no verso 13, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, quando a multidão se encontrou, o texto vai dizer, vendo-a o Senhor. Não houve uma apresentação da mulher para Jesus e de Jesus para a mulher. Jesus, quando olhou a multidão, logo identificou esta mulher, e Jesus, vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Jesus vai dizer para ela, não chores. Agora, queridos irmãos, como é que alguém entra num cenário de velório, num cenário onde uma mulher havia perdido há não muito tempo atrás o seu marido, agora perdido o seu único filho, e vai entrar nesse cenário, não conhecia esta mulher e vai dizer para a mulher, não chore. Geralmente é ao contrário. Quando nós entramos num cenário onde encontramos um velório, a nossa atitude é ir até aquela pessoa que teve aquela perda, dar um abraço, lamentar a perda daquela pessoa, emprestar o nosso ombro, o nosso lenço e dizer, chore, porque isso vai te fazer bem. Coloque para fora tuas emoções, não fique guardando isso. Aliás, é muito comum quando você vê alguém que perdeu um ente querido e não está chorando, ou não está demonstrando ficar preocupado e na verdade ficar até atento àquela pessoa. Jesus entra nesse cenário e diz para a mulher, não chore. E eu pergunto, por que é que Jesus disse para esta mulher, não chore? E deixa eu tentar te explicar rapidamente para você entender. É que existe uma diferença do que eu posso fazer como ser humano e de que Jesus pode fazer. O que eu posso fazer quando encontro você e num problema, numa dificuldade, numa adversidade, é exatamente te dar um abraço, emprestar o meu ombro, tentar te ajudar. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz, pare de chorar, porque eu entro no teu cenário, teu filho está morto, mas eu tenho poder para ressuscitar, eu tenho um poder para mudar todo o cenário. Eu, na verdade, posso enxugar as tuas lágrimas, porque eu tenho todo o poder. Perceba, meu irmão, quem é que tem o poder de entrar num cenário desse e dizer, não chore, não se angustie, por mais que você esteja passando uma luta, por mais que você esteja passando uma adversidade, um problema, uma angústia, Jesus está dizendo para você nesta noite, pare de chorar, porque eu vou entrar nesta causa, eu vou entrar neste problema, eu vou mudar aquilo que precisa ser mudado, para a alegria voltar novamente no teu semblante, no teu rosto. Aleluias. Agora veja,
No verso 14 vai dizer assim: e chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Perceba, amados irmãos, o texto vai dizer que chegando, tocou o caixão. Isso me chama a atenção, porque não era prática alguém em um velório chegar e tocar no caixão. Não era costume, eles não poderiam, ficariam impuros. Na verdade, parece-me que Jesus aqui, Lucas, vai fazer questão de nos trazer esta verdade, porque não é assim. Não parece que quando eu e você estamos passando por um problema, por uma dificuldade, igual esta mulher estava passando, você já não passou por momento em que você contou para alguém, pensando que alguém iria te ajudar, iria te abraçar, e esta pessoa olhou para você e disse: olha, não posso te ajudar, este problema é teu, eu não consigo intervir, eu não consigo na verdade ajudar. Isso me faz lembrar no texto, são aqueles que não querem tocar naquilo que não está bonito, naquilo que parece um caixão, naquilo na verdade que não está com aparência bonita, naquilo na verdade que não é bênção na minha e na tua vida. É um momento de prova, um momento de angústia, um momento de sofrimento, e aí ninguém quer tocar. Mas deixa eu te dizer, talvez ninguém queira te ajudar, ninguém queira te abraçar, mas ainda existe um homem chamado Jesus de Nazaré, que ele não está preocupado com a multidão, ele não está preocupado com o que está acontecendo no externo, mas ele está preocupado com você. E por pior que seja o teu problema, ele tem a capacidade de tocar naquilo que você precisa e transformar, porque vai a Bíblia dizer que quando ele toca no caixão, os que estavam levando o menino morto vão parar, porque não tem alternativa. Quando Jesus coloca as mãos, vai ter que parar, vai ter que parar. E aí ele vai dizer: jovem, a ti te digo, levanta-te. Perceba, não é um erro aqui de escrita de Lucas, porque na verdade Jesus estava olhando para um menino que estava morto, mas o olhar de Jesus para o menino que estava morto é jovem. Ele diz: jovem, a ti te digo. Agora Lucas a seguir vai dizer: e o defunto assentou-se e começou a falar. Jesus disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Lucas diz: e o defunto assentou-se e começou a falar. Aqui não existe um erro. Lucas era igual eu e você. Jesus estava enxergando um jovem naquilo que era um defunto. Jesus fala para o menino: jovem, a ti te digo, levanta-te. O menino exatamente no mesmo momento levantou. Lucas agora na narrativa vai dizer: e o defunto assentou-se e começou a falar. Defunto fala? Defunto se assenta? Não. Então na verdade existe uma diferença daquilo que as pessoas estão vendo na tua vida do que Jesus está vendo. O que as pessoas estão vendo que está morto, Jesus está dizendo: é só um jovem, tem muito a viver, tem muito ainda a aproveitar, vai ter vida longa. As pessoas estão dizendo: acabou. Jesus está dizendo: não, eu ainda estou dizendo que é jovem, não vai acabar, porque na verdade eu tenho projeto, e o projeto na tua vida é um projeto longo de Deus. E eu encerro com o último versículo, porque no último versículo diz assim: e entregou a sua mãe. Porque na verdade todo o processo é assim. Quando estava morto, ninguém queria tocar no caixão. Jesus toca, levanta o menino e ele se torna um jovem. Agora que ele estava jovem, muitos queriam abraçar, muitos queriam lhe tocar, muitos queriam tirar talvez uma foto com ele, se fosse nos dias de hoje, fazer uma selfie. Mas Jesus disse: não, ele é único e eu preciso devolver ele para aquele que de fato tem direito sobre ele. Eu preciso entregar ele para a sua mãe. Deixa eu te dizer, muitos podem errar o endereço da tua casa, o endereço de tantos lugares, mas Jesus jamais erra o endereço do milagre na tua vida. Ele vai entrar na tua história, ele vai tocar naquilo que ninguém quer tocar, ele vai transformar aquilo que ninguém quer transformar, e tem mais, ele vai devolver na tua mão. O milagre é
teu, o filho é teu. Isso é único e é milagre de Deus para a tua vida, para a tua história, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você fique com esta palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém.